Que o Senhor tome a direção completa de cada coração aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar na presença gloriosa de Deus. Meus irmãos, eu tenho ministrado o Evangelho por longos 45 anos. Quando chegar o mês de setembro, completarei 46 anos pregando a palavra viva de Jesus Cristo. E ao longo de toda essa caminhada, vi grandes apelos em altares do mundo inteiro, em quase todos os continentes deste planeta. Vi multidões correndo para os braços do Salvador, mas percebi algo preocupante. Muitas dessas pessoas aceitam a Cristo, mas continuam sem desfrutar da vida abundante que Ele prometeu. Ganhar almas é só o começo. Se nós apenas as convertermos e as deixarmos presas a uma mente limitada, estaremos bloqueando as promessas do Pai. Na verdade, tenho aprendido que a nossa fé nunca é uma coisa simples e linear. Não se trata apenas de um caminho reto e plano, sem batalhas, contradições ou sofrimento. Quando alguém diz em alto e bom som que crê em Deus, isso não significa automaticamente que essa pessoa está tomando posse de tudo que Ele tem para dar. Isso acontece porque nós abrigamos convicções conflitantes dentro de nós. Pense comigo, você pode crer piamente que Deus cura, mas não consegue receber essa cura porque carrega a culpa de achar que mereceu essa doença. Assim, enquanto você exalta o poder curador do Senhor da boca para fora, a sua mente cheia de vergonha e condenação anula o milagre e te impede de viver a cura divina. Eu sei que você não duvida do poder do Criador. A verdadeira questão é se você crê que Ele fará isso especificamente por você. Quantas vezes nós cremos que o Senhor vai abrir uma porta grandiosa, mas no fundo da nossa alma sentimos que não somos dignos de passar por ela. Essas estruturas mentais erradas sabotam e cancelam as oportunidades reais que o próprio Deus coloca diante de nós. Nós travamos na hora de avançar, porque quando finalmente entramos naquele lugar de vitória, nos sentimos como impostores. E o que fazemos então? Nós nos auto-sabotamos e voltamos correndo para aquele nível antigo de escassez que nossa mente acha que merece. Vocês conseguem me ouvir e compreender isso hoje? Todos nós enfrentamos em diferentes níveis estruturas mentais distorcidas que acabam limitando ou atrasando o agir de Deus em nossas vidas. Essas mentalidades erradas são perigosas porque agem em silêncio. Elas não vêm com um aviso de perigo na testa. Você pode passar anos sem fazer ideia de que carrega uma mentira como verdade absoluta dentro de si. Posso lhes garantir que ao longo de mais de 4 décadas de ministério prático, a grande maioria das pessoas que atendi com essas travas espirituais nem sequer desconfiava do problema. Elas simplesmente não entendiam que estavam presas. E a triste realidade é que um padrão de pensamento doente pode travar o melhor de Deus para você. É assustador pensar que as suas próprias atitudes podem estar destruindo as bênçãos que você passa noites inteiras de joelhos clamando para receber. Você ora pedindo uma família unida e em paz, mas o seu comportamento diário dentro de casa é de pura discórdia. Você implora para que o Senhor traga seu filho de volta, mas quando ele se aproxima, você o afasta com grosserias e julgamentos. Essa hipocrisia silenciosa nasce de uma mente que não se sente digna ou capaz de viver o milagre. Lembro de quando abrimos vagas de emprego para ex-detentos. Nós conseguimos as vagas e as oportunidades, mas alguns deles se sentiam tão desconfortáveis naquele ambiente corporativo que pararam de ir trabalhar. Precisamos entender que passar de uma cela fria de prisão
para uma mesa de escritório elegante exige um salto psicológico gigantesco. O vocabulário usado é outro, as regras sociais são outras e a própria atmosfera do lugar parece estranha. Surge aquele pensamento devastador de que você não pertence àquele lugar. E quando essa mentira se instala, mesmo sendo algo melhor e que foi fruto de muita oração, você sabota tudo para voltar ao que lhe é familiar, mesmo que seja a destruição. Em outras palavras, você viverá limitado pelas suas convicções internas. Se o seu espírito se acostumou com a escassez, você dará um jeito de estragar cada vitória até voltar à lama, pois lá é o seu porto seguro. O problema real não é a falta de desejo de crescer, pois todos nós amamos a ideia de prosperar e vencer na vida. Nós celebramos, dançamos e pulamos de alegria no templo. Você até correu aqui na frente, colocou uma oferta de $20 no altar e voltou saltando para sua cadeira. Mas quando a verdadeira mudança bateu à porta, ela pareceu estranha e desconfortável. O próprio maná enviado dos céus por Deus parecia esquisito para os filhos de Israel no deserto, simplesmente porque eles não o conheciam. Eles preferiam chorar de saudades dos alhos e das cebolas da escravidão do Egito, não porque aquela comida fosse maravilhosa, mas porque era o que eles conheciam. Isso é o reflexo de uma mente cativa. Trago à memória aquele pai desesperado que levou seu filho atormentado por demônios até o Mestre Jesus. Diante do desafio, o homem clamou pedindo ajuda se Jesus pudesse fazer algo, e o Mestre respondeu que tudo é possível ao que crê. Aquele pai então gritou que cria, mas pediu socorro para vencer a sua própria incredulidade. Entenda que é perfeitamente possível ter fé e ao mesmo tempo lutar contra a dúvida. Agradeço as 10 pessoas sinceras aqui que compreenderam e aplaudiram. Nós podemos glorificar a Deus no culto, mas ao entrar no carro, o inimigo sussurra que tudo é mentira, que o Senhor não te ouve e que você é apenas uma fraude. É uma batalha diária contra fortalezas mentais. A nossa oração sincera deve ser exatamente esta: Senhor, eu creio do fundo do meu coração, mas eu preciso de socorro imediato. Alguém clame por socorro nesta noite. Clame pedindo ajuda contra as suas próprias dúvidas intelectuais e espirituais. Aquele pai bíblico tinha plena consciência das contradições brutais que dilaceravam sua alma todos os dias. E o reflexo dessa guerra interna estava estampado na vida de seu próprio filho, que era jogado ora na água, ora no fogo. Que loucura espiritual! São 2 elementos opostos que deveriam se anular, mas que agiam juntos para destruí-lo. É assim que nós somos por dentro. Em um minuto, estamos ardendo em fé, e no outro, estamos nos afogando em pavor. Nós clamamos por fé, mas somos fortemente influenciados pelo meio em que vivemos e pelas nossas heranças genéticas. O ambiente ao nosso redor molda o que consideramos possível ou aceitável para o nosso futuro. Diga-me com quem andas e te direi como pensas, pois as mentalidades do seu círculo de amizades são altamente contagiosas. Esse grupo te valida quando você se veste como eles, quando consome as mesmas coisas e age de acordo com as expectativas deles. Mas no momento em que você decide quebrar as regras desse sistema e sonhar mais alto, eles começam a te criticar e a dizer que você está ficando arrogante ou agindo de maneira estranha. Por pura carência e desejo de sermos aceitos, muitas vezes nós boicotamos nosso próprio potencial para não parecer bizarros perto dos outros. Vocês estão entendendo o mistério disso que estou pregando hoje? Nós carregamos uma herança biológica e espiritual
transmitida de geração em geração, que define profundamente nossa visão de mundo. É aquilo que sua mãe dizia repetidamente ou aquilo que seu pai calou quando deveria ter falado. São os traumas vividos pelos seus avós que se enraizaram em sua história. Essa predisposição pode alterar até mesmo o funcionamento emocional do seu ser muito antes de você nascer neste mundo, como estávamos discutindo recentemente. Existem pavor e fobias inexplicáveis na sua vida que você nem imagina de onde surgiram. Medo terrível de altura ou pânico de água, sem que nada de ruim tenha lhe acontecido antes. Medo desesperador de ficar sozinho, sem motivo aparente. Nós raramente percebemos que esse peso psicológico é transmitido por gerações. Uma avó que passou por uma situação traumática transferiu aquela angústia para o bebê em seu ventre, que se tornou sua mãe, e mais tarde entregou esse fardo a você. Isso não foi ensinado em sala de aula, veio no pacote hereditário. Minha própria mãe se recusava a receber visitas femininas em casa no dia de Ano Novo, pois sua mãe dizia que trazia azar absoluto. Hoje em dia eu não sigo essa superstição, mas confesso que ainda sinto um desconforto estranho se quebro essa regra invisível. Eu não tenho raiva da minha mãe, eu até deixo as visitas entrarem, mas fico em silêncio observando. E antes que vocês riam de mim, quantos aqui não fazem questão de preparar lentilha ou comer certos pratos típicos na virada do ano? Mesmo que você não coma isso o ano inteiro, na noite de Ano Novo você dá um jeito de comer porque disseram que traz sorte. Não há um versículo bíblico sobre isso e nem manual de instruções, mas o fato é que os supermercados esgotam esses estoques na véspera. Fazemos coisas sem entender a razão, repetindo ciclos sem compreender o motivo. Muitas vezes ficamos completamente perdidos sem entender as batalhas espirituais que assolam nossa vida diária. Mas isso não significa que fomos derrotados pelas circunstâncias. Vamos parar tudo agora por um instante e levantar um clamor forte por este irmão que está bem aqui na frente. Eu não sei qual é a sua dor ou o seu diagnóstico, mas eu conheço um Deus todo-poderoso. Igreja, estenda a mão em direção a Ele agora. Espírito do Deus vivo, desce com renovo e poder sobre a vida dele neste exato momento, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus da provisão. Libera agora a cura e a libertação que são irrevogáveis. Nós te agradecemos pela restauração física e espiritual. Amém. Abram espaço para os médicos passarem. Abram caminho para os médicos agora mesmo, em nome de Jesus. Eu clamo ao Pai, em nome de Jesus, envia socorro. Senhor, envia o remédio, envia o teu ministério de cura e libertação neste exato momento. Quero ver este povo de pé. Quero que alguém comece a louvar a Deus pela cura que já está acontecendo aqui. Glorifique a Ele como se a bênção fosse sua, como se o milagre estivesse tocando o seu próprio corpo agora. Sim, meus irmãos, sintam essa presença que acaba de entrar no templo. O meu Deus tem remédio de todas as espécies entrando por essa porta. Ele está curando a alma, curando o corpo, derramando unção e milagres nesta casa. O Senhor, nosso Deus, tem em suas mãos o remédio perfeito para cada dor e aflição, e essa cura está invadindo este lugar. Sinta o mover do Espírito Santo entrando por essas portas, preenchendo cada espaço vazio do seu coração. O Senhor trouxe a palavra viva, a promessa sagrada das Escrituras Sagradas para restaurar a sua vida. Ele tem o bálsamo divino, um remédio muito melhor do que qualquer ciência humana possa explicar. Receba essa unção que está sendo derramada agora mesmo sobre nós. Glorifique, meu irmão, porque a palavra de Deus está agindo e o milagre já começou a acontecer. O discernimento do alto e a revelação das Escrituras Sagradas
estão preenchendo cada canto deste santuário. Convide o Espírito de Deus para entrar na sua vida, abra o seu coração e diga: entra neste lugar, Senhor. Batam palmas para o Rei dos Reis, curvem suas cabeças e vamos clamar juntos em oração. O nosso Deus tem a resposta exata para as suas aflições e está enviando bênçãos sem medida sobre nós. Aleluia! A cura divina, que é infinitamente superior a qualquer tratamento terreno, está sendo distribuída. Adoremos ao Senhor, que nos faz caminhar vitoriosos sobre toda enfermidade. O poder restaurador do Altíssimo está descendo e quebrando todas as barreiras emocionais e físicas. Clame comigo, igreja, porque o Senhor está agindo no meio do seu povo. E se você está nos acompanhando de casa, assistindo a esta transmissão pela internet e com o corpo enfermo, estenda suas mãos em direção à tela agora mesmo. Receba essa corrente de milagres e sinta o poder da cura atravessar esse monitor e tocar a sua vida. O remédio do Senhor é mais forte do que qualquer diagnóstico médico, pois Ele é o Deus do impossível e a sua glória está inundando este recinto hoje. A unção sobrenatural está descendo sobre nós neste exato momento, trazendo libertação para os cativos. O Senhor tem o remédio sob medida para curar a sua alma e restaurar a sua família. Glorifiquem a Ele com toda a força do seu ser. Entreguem um verdadeiro louvor de adoração ao nosso Redentor. Muitos de vocês talvez não conheçam o poder daquela fé antiga, fervorosa, do tempo dos nossos pioneiros. Mas é esse Espírito Santo avivado que opera milagres inexplicáveis. Deus se move com sabedoria infinita e está derramando curas de todas as formas imagináveis no meio da congregação. A soberania divina se revela na perfeição das Escrituras Sagradas e esse conhecimento do alto está descendo sobre nós. Guardem no fundo do coração essa essência da igreja primitiva, pois vocês vão precisar dessa força espiritual nos dias difíceis que virão. Nunca abandonem o poder genuíno e avivado do Espírito Santo, meus amados. O Senhor tem o remédio e o consolo de que a sua alma necessita, e Ele está agindo agora mesmo. Muitos hoje ignoram a profundidade desse mistério, mas eu lhes garanto que a cura divina e a libertação estão operando nesta casa. Aleluia! Glorificado seja Deus! Esse é o tipo de unção poderosa que arranca o câncer do seu corpo e aniquila qualquer enfermidade maligna. Aleluia! Aquele homem que parecia desenganado e sem forças, pelo poder do nome de Jesus, levantou-se e começou a caminhar glorificando a Deus. O poder do nosso Senhor é infinitamente maior e mais forte do que todas as tragédias e dores que a humanidade pode enfrentar. Digam comigo: sim, Senhor, nós cremos no teu poder restaurador e na tua palavra. Deus tem o remédio definitivo para a sua dor. E essa cura divina está invadindo a sua vida neste instante de adoração. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Essa presença maravilhosa do Espírito Santo é tão intensa que faz a minha alma transbordar de alegria e me dá vontade de correr e saltar de júbilo. O nosso Deus tem o controle absoluto de todas as coisas em suas mãos. Ele tem a vitória garantida para a sua vida hoje. Creia com toda a sua força. O meu Deus tem um milagre. Ele tem a restauração que você tanto buscou de joelhos. Sinta o toque da graça divina agora mesmo, meu irmão. Ele tem o poder de mudar a sua história e entregar em suas mãos a resposta para o seu clamor sincero. O Senhor Jesus já garantiu a nossa vitória na cruz do Calvário. Vocês precisam ter a certeza absoluta, plantada no fundo do coração, de que nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida prosperará.
A palavra sagrada não diz que as provações não vão surgir, mas garante que nenhuma delas terá poder para te derrotar. Olhe bem nos olhos do seu irmão ao lado e declare com autoridade espiritual: o inimigo é um mentiroso vencido. Recebam essa palavra de poder hoje. Acalmem o coração e ouçam com atenção o que o Espírito de Deus está falando à igreja neste dia abençoado. Este momento nos mostra claramente por que a nossa fé precisa estar tão firme que no dia da tribulação você não precisa iniciar um jejum desesperado apenas para sentir o toque do Pai. Meus irmãos, vocês não precisam recorrer a um jejum de 3 dias ou convocar um exército de intercessores para conseguir falar com Deus. Você pode ficar firme e declarar com autoridade: Satanás, o Senhor repreende você. Quero libertar vocês de tradições religiosas que pesam e dificultam a caminhada com Cristo. Esta geração perdeu a noção do que é um milagre real, achando que comprar um carro novo é um feito divino. Até quem está no mundo consegue bens materiais. Bens materiais, qualquer pessoa compra com crédito e esforço humano, sem precisar de intervenção divina. Se você tiver uma boa pontuação de crédito de 7.0 e uma pequena entrada, você consegue comprar um carro. O milagre de verdade acontece quando uma perna amputada cresce de volta, ou quando alguém sofre um ataque cardíaco fulminante e Deus o ressuscita para a vida. Precisamos resgatar a essência do sobrenatural, meus irmãos. Ter uma casa própria não é um milagre inédito. Muitas pessoas que nem conhecem a Deus têm onde morar, pois a mentalidade mundana limitou a nossa visão espiritual. Isso acontece porque nós temos uma inclinação natural para nos deixar influenciar pelo ambiente ao nosso redor. Por mais que você lute contra isso, a cultura secular afeta a sua mente se você não vigiar constantemente. É fundamental erguer muralhas espirituais ao redor da sua alma para proteger a sua fé contra as armadilhas invisíveis. Esse sistema dita a forma como as pessoas se vestem, pensam e agem em cada região e código postal. Existem culturas religiosas, corporativas e de entretenimento, e cada uma delas é impulsionada por espíritos territoriais que tentam dominar a nossa mente. O controle sutil que a cultura secular exerce sobre a nossa mente e discernimento é o verdadeiro perigo que enfrentamos. Essa influência é tão forte que cega a nossa capacidade de raciocinar com clareza espiritual e afeta até o bom senso mais simples. Lembro-me de que, há cerca de 1 ano, um pássaro entrou na minha casa e veio à memória aquela velha superstição de que isso anunciava a morte de alguém. Eu não acredito nessas lendas, mas fiz questão de tirar o pássaro dali imediatamente, pois o medo irracional tenta deixar resquícios em nossa mente se não vigiarmos a nossa fé. Lembro-me de quando aconselhei um querido amigo que vivia se lamentando por causa da idade avançada. Eu disse a ele: pare com isso. Você só está velho porque aceitou esse pensamento limitante em sua mente. Os grandes líderes mundiais continuam ativos e cheios de vigor físico mesmo na velhice, enquanto nós, aos 60 anos, já estamos pensando em nos aposentar da vida. Há pessoas que voltam a estudar e conquistam diplomas universitários aos 70 anos de idade. Crenças erradas nos paralisam e nos impedem de avançar, assim como aquela jovem brilhante que sofria de anorexia e não estudou por crer que estava acima do peso. Aquela jovem enfraqueceu tanto por não se alimentar que perdeu a capacidade física de frequentar as aulas. Conflitos internos de identidade destroem grandes sonhos e promessas de Deus para as nossas vidas. Hoje,
Você e eu precisamos compreender que pensamentos contraditórios anulam as nossas orações diárias. Você clama ao Senhor por um cônjuge abençoado, mas passa os dias ouvindo boatos de que ninguém presta neste mundo. Essa dualidade confunde a sua mente, bloqueia o seu progresso espiritual e te impede de alcançar as promessas e a verdadeira maturidade na presença do Pai Celeste. Uma mentalidade consolidada não é apenas um punhado de ideias isoladas, mas sim uma rede complexa de pensamentos interligados. Estamos falando de um sistema espiritual invisível que tem aprisionado milhares de almas ao longo dos anos. É um ciclo destrutivo de desespero, sentimentos profundos de inadequação e uma busca constante por validação humana neste mundo. Esses esquemas malignos operam nas sombras da sociedade, mas os seus frutos amargos são visíveis no comportamento diário. Quando você decide romper com esses padrões do mundo para seguir a Cristo, as pessoas tentarão te julgar. Eles fecham as portas na sua cara e dizem que você não pertence ao grupo deles. Esse nosso medo desesperado da solidão nos força a aceitar regras que sufocam os nossos maiores objetivos. Mas eu estou aqui hoje para despertar o milagre adormecido dentro de você e acender uma chama de esperança na sua alma. Hoje eu vou profetizar algo tão forte que vai quebrar todas as suas correntes. O sistema tenta nos prender em uma estrutura organizada onde todos pensam igual e ninguém questiona nada. É uma fortaleza invisível, criada para que você nunca se destaque. Se você duvida do que estou dizendo, tente entrar em um ambiente que já está estabelecido há mais de 10 anos. Experimente conseguir um emprego em uma empresa que já opera há uma década inteira. Você logo vai perceber que existe o manual oficial e existe aquela regra silenciosa que ninguém corajosamente assume. Se você vem de fora, fica quase impossível prosperar sem entender essa dinâmica invisível, porque o costume local simplesmente anula sua inteligência. Lembrem-se dos hebreus no deserto, a mentalidade do Egito estava tão enraizada neles que, mesmo sabendo que o faraó estava morto, eles continuavam agindo como escravos. Quando tentaram imaginar o Criador, criaram um bezerro de ouro à imagem dos deuses egípcios. Por isso eu lhes digo que diplomas acadêmicos não garantem libertação espiritual. Na primeira contrariedade, as pessoas voltam correndo para os velhos hábitos destrutivos se essa estrutura mental antiga não for quebrada de uma vez por todas. Meus irmãos, eu estou propondo uma reconstrução profunda e absoluta da sua mente. Se para você é mais importante manter certas amizades do que crescer, então este momento não é para você. Se você precisa de aplausos constantes do seu círculo social para se sentir seguro, sinto muito. Mas se o seu objetivo é se levantar desse chão e avançar em direção à sua vitória, preste muita atenção no que vou dizer. Eu quero destruir essa fortaleza mental para que você finalmente receba tudo o que o Senhor reservou para a sua vida. Abram os seus corações agora mesmo e preparem-se para receber essa unção transformadora. Talvez vocês estejam se perguntando o que toda essa reflexão tem a ver com o capítulo 5 do livro de Lucas. Eu vou lhes explicar exatamente a conexão. Quando Jesus estava pregando perto do lago de Genezaré, ele se aproximou de Simão, que ainda não era chamado de Peter, e nem sequer compreendia a grandiosidade daquele mestre. Simon era apenas um trabalhador comum do mar. E o que ele estava fazendo quando o Salvador o encontrou? Estava lavando as suas redes, porque a sua mente dizia que a jornada tinha acabado. Eles haviam trabalhado a noite inteira sem pescar um único peixe.
Aquela visão limitada e aquele cansaço físico convenceram aquele homem a desistir do próprio sustento. Ele simplesmente abandonou as suas ferramentas de trabalho porque achava que não havia mais esperança. Quando Jesus chegou à praia, encontrou trabalhadores limpando as redes, e lavar as redes é o maior símbolo de que você aceitou a derrota. Por isso eu pergunto hoje a esta congregação: quem aqui está lavando as suas redes neste exato momento? Quem aqui decidiu que é tarde demais, que está velho demais, ou que não tem a capacidade necessária? Eu vim aqui hoje para desafiar a sua incredulidade e mostrar que o seu modo de enxergar a realidade está completamente equivocado. Limpar os seus instrumentos de trabalho é o mesmo que aceitar o fracasso e se conformar em assistir a vida passar do lado de fora do campo de jogo. É aceitar o vazio do seu barco e a ausência de resultados como se fossem o seu destino final. Pior ainda é quando tentamos justificar o nosso desânimo dizendo que se fosse a vontade divina, as coisas teriam dado certo de primeira. Mas prestem atenção, é justamente quando Simon está ali, lavando as suas redes na beira da praia, que o próprio Deus encarnado decide se aproximar. Abandonar as redes é o equivalente espiritual a decretar que você nunca mais será feliz ou que o amor não foi feito para a sua vida. Esse ato de lavar as redes significa estabelecer um limite para o seu próprio crescimento e desistir das promessas divinas. Aquele homem havia desistido completamente do seu futuro, porque as coisas não aconteceram conforme o planejado. Ele continuava vivo fisicamente, mas a sua alma já havia se entregado à derrota. Vocês ficariam assustados se soubessem quantas pessoas estão aqui hoje respirando, mas mortas por dentro. Elas estão bem vestidas, maquiadas e até frequentam o templo aos domingos, mas desistiram de lutar há muitos anos. Deixe-me lhes dizer uma grande verdade. A separação de um casal não acontece no tribunal. Ela começa na mesa do café da manhã muito antes. Vocês estão realmente compreendendo o peso do que estou revelando aqui hoje. Alguém pode desistir de um relacionamento e ainda assim continuar oferecendo flores mecanicamente. A verdadeira desistência não é a ausência física, mas sim a retirada silenciosa da alma daquela situação. O vigor de Peter havia sido totalmente esmagado enquanto ele limpava suas redes sem esperança. Mas é nesse cenário de desolação que o Salvador surge para desestabilizar todas as falsas certezas dele. Eu preciso advertir vocês que o verdadeiro Messias não veio para nos manter confortáveis em nossas pequenas caixas religiosas ou para validar as nossas limitações humanas. O Cristo que eu prego era um transformador radical de realidades e um quebrador implacável de correntes pesadas. Por onde ele passava, as estruturas tradicionais tremiam e as convenções sociais eram completamente subvertidas. Tudo parecia seguir uma rotina previsível até que a presença dele mudava o rumo da história. Quero que você profetize agora mesmo que o Senhor está entrando na sua casa, restaurando as suas finanças e redirecionando os seus negócios. Ele está invadindo os seus planos frustrados para dar início a um recomeço extraordinário. Preparem-se, meus irmãos, pois o Todo-Poderoso vai realizar algo absolutamente revolucionário na sua vida hoje. Ele caminha com autoridade, entra naquela embarcação sem pedir licença e ordena que Simon se afaste um pouco da margem da praia. Prestem atenção ao milagre desse instante. O homem é obrigado a interromper a sua lamentação e retornar ao seu posto de trabalho. O verdadeiro avivamento espiritual começa quando você decide parar de sentir pena de si mesmo e para de murmurar sobre as derrotas do passado. Chega de gastar energia relembrando as noites de frustração e os esforços que pareciam inúteis. Esse ciclo de dor acabou
definitivamente. Você não tem o poder de alterar o que passou, então pare de tentar consertar o que o tempo já levou embora. O passado ficou para trás e não há mais nada que mude essa realidade histórica. Vocês estão desperdiçando a dádiva do presente ao remoer constantemente as feridas antigas. Não permitam que as sombras de ontem roubem o brilho do que Deus quer realizar na sua vida hoje. Talvez aquele seu instrumento de trabalho tenha um propósito espiritual muito maior do que você consegue enxergar. Quando o mestre ordena que se afaste um pouco da praia, ele transforma aquele negócio falido em um altar de pregação. Ele faz daquele barco de pescar peixes uma tribuna sagrada para ensinar a multidão que se aglomerava na areia. Eu não tenho registro exato das palavras que ele proferiu naquele momento, mas o impacto deve ter sido glorioso a ponto de manter a atenção de todos sem nenhum amplificador de som. Ninguém fala com a autoridade do nosso Senhor. Ele não precisava de microfones, panfletos ou de estratégias modernas de comunicação para reunir mais de 5.000 homens à beira do lago. As pessoas preferiam suportar o cansaço extremo a perder uma única frase que saía da sua boca. Ele não precisava fazer barulho ou gritar para convencer a congregação, ele apenas se assentava com solenidade e o povo permanecia atento à sua voz. Ele subiu ao Monte das Oliveiras e, assentado de forma majestosa, proclamou as bem-aventuranças àquela multidão faminta de esperança. Por isso eu clamo hoje em meu coração: toma assento na minha vida, Senhor, porque as minhas próprias forças já não são suficientes para vencer. Ele se sentou naquele barco simples e começou a derramar a sua sabedoria sobre o povo. E a passagem bíblica nos revela que, ao terminar de falar, houve um silêncio reverente. É curioso notar que as Escrituras não registram o conteúdo exato daquele sermão, mantendo esse ensinamento sob o manto do mistério divino, para focar no que viria depois. A verdadeira demonstração de poder divino não estava apenas nas palavras ditas, mas na ação que se seguiu à pregação. Ao encerrar o seu discurso, o mestre olha diretamente para Simon e é aí que percebemos que o foco principal não era a multidão, mas aquele pescador frustrado. A mensagem serviu como uma ferramenta para capturar o coração daquele homem e resgatar sua fé perdida. O olhar do Criador estava fixado na dor daquele trabalhador. E o mandamento que ele deu a Simão é o mesmo que ele me enviou para dizer a cada um de vocês hoje: avancem com fé para as águas mais profundas da sua jornada espiritual. Eu gostaria de ter um grande coral aqui comigo hoje. Será que existe alguém nesta casa que está realmente pronto para receber o que Deus vai liberar? Eu sinto que hoje é o dia de você avançar para as águas mais profundas. Saia imediatamente do raso, meu irmão. Abandone essa margem espiritual e vá para o fundo. Deus tem algo extraordinário guardado para a sua vida, mas essa promessa não está na superfície, está no secreto das profundezas. Olhe para quem está ao seu lado agora e declare que vocês precisam ir além. A razão pela qual o milagre não se materializa na sua vida é que você não mergulhou fundo o suficiente. E quando Simão argumenta que trabalhou a noite toda sem nada pescar, o Senhor simplesmente ignora o passado dele. Não. Alguém aí declare comigo que vai avançar até o fim. Eu vou caminhar em direção ao meu milagre. Mesmo que os meus olhos naturais não vejam peixe algum, mesmo que não haja sinal visível de vitória no horizonte, eu vou avançar debaixo da palavra do Mestre. Eu estava quase desistindo, prestes a largar tudo, mas agora eu sinto uma virada de chave na minha mente. O inimigo pensou que eu iria parar no meio do caminho, achou que eu estava acabado e destruído, mas ele se enganou redondamente.
Eu continuo de pé e vou navegar em águas profundas porque cansei de viver sob limitações humanas. Cansei de seguir regras que me aprisionam no raso e hoje eu vou romper as barreiras. Eu estou me preparando para ser radical na minha fé e subir para o próximo nível espiritual. Talvez você que me assiste agora em casa não tenha percebido que o único motivo pelo qual Deus te deu essa empresa ou esse emprego foi para transformar isso em uma plataforma para a glória dele. Deus te colocou estrategicamente nessa posição para que o nome dele seja glorificado através da sua história. Pare de ficar frustrado tentando resolver os problemas com suas próprias forças. O problema real não está nos seus negócios. O problema está dentro de você. Quando Deus finalmente capturar a sua atenção por completo, tudo na sua vida vai mudar. Tudo no seu barco será transformado de forma sobrenatural. Alguém clame por algo mais profundo hoje. Você pode até me dizer que estamos enfrentando crises, mas eu te digo que não me importa a situação ao seu redor. Quando Deus ordena que você vá para o fundo, você simplesmente obedece e vai. Pare de lamentar as perdas dos últimos 2 anos. Eu não quero falar do seu passado, eu quero profetizar sobre os seus próximos 2 anos de vitória. Deus está dizendo para você avançar agora. Exatamente quando as pessoas pensam que você vai lavar as redes e desistir de tudo ou que vai se acomodar em um emprego simples para sempre, é aí que você dá o salto de fé. Para quem eu estou pregando nesta manhã? Diga ao seu irmão que você está pronto para navegar. Se você não tem coragem de avançar, você não pode me acompanhar nessa caminhada. Eu tomei uma decisão e não aceito mais ficar preso na areia da praia apenas para te fazer companhia. Eu vou navegar nas profundezas, mesmo que tenha que fazer isso completamente sozinho. Se minha mãe ou meu pai não vierem comigo, se meus irmãos decidirem ficar para trás, eu continuarei avançando porque recebi uma autorização divina para isso. Sei que no plano natural parece impossível pescar durante o dia, pois os peixes costumam aparecer à noite, mas quando Jesus dá a ordem, o milagre acontece a qualquer hora. No exato momento em que o inimigo achou que tudo estava acabado, Deus manda você lançar as redes e, de repente, uma revelação divina tocou o meu coração. Eu percebi algo poderoso. Simão é o dono do barco, mas Jesus é o dono absoluto do mar inteiro. Deixe-me repetir isso para que entre na sua mente hoje. Simão tem o controle da pequena embarcação, mas o Senhor governa as águas. E aquilo que você tanto precisa não está guardado dentro do seu barco limitado, está escondido na imensidão do mar. E Jesus sabe exatamente onde estão os seus peixes. Toque no ombro do seu irmão e declare que ele sabe onde está a sua provisão. Ele sabe muito bem, mesmo que pareça a hora errada. Mesmo que todos os outros barcos estejam ancorados e que todos ao redor estejam parados e em silêncio absoluto, neste momento você e eu vemos as pessoas ao redor agindo com passividade e desânimo, totalmente acomodadas com a escassez. Pedro era o único que parecia um louco ali, navegando no meio do dia sob o sol forte, um horário em que nenhum pescador profissional estaria na água. Todos sabem que quando o sol sobe, os peixes descem para o fundo para se abrigar. Mas justamente quando parecia não haver chance alguma, Jesus ordena que ele avance. Eu estou pregando hoje para alguém que vai viver algo totalmente fora da lógica humana. Você está prestes a quebrar as regras naturais e entrar em uma dimensão espiritual de colheita fora de época. Pode parecer loucura, mas Deus vai fazer acontecer. Sacuda o seu corpo agora mesmo e se liberte dessas correntes. Em nome de Jesus,
Eu declaro a quebra de toda limitação que tentou paralisar a sua vida espiritual e financeira até hoje. Eu quebro todo o impedimento que se colocou entre você e as promessas do Deus Altíssimo. Esta mensagem é sobre destravar o seu destino. É sobre soltar o freio de mão que tem travado a sua caminhada. Você já tentou dirigir um carro com o freio de emergência puxado? O carro até se move, mas com muito desgaste e sofrimento. Pois o Senhor está soltando as amarras hoje. Deus me enviou aqui para dizer que Ele vai arrancar esse peso que te puxava para trás e curar a sua profunda frustração de anos. Você já tinha desistido de tudo e começado a limpar as suas redes antigas na beira do lago. Mas eu te ordeno hoje, pare de lavar redes que representam o seu cansaço. É hora de empurrar o seu barco de volta para a água. Lembre-se de que você pode até possuir a madeira do barco, mas é o Senhor quem domina o oceano. Quando eles finalmente avançaram rumo ao desconhecido, eles lançaram apenas uma rede. Preste muita atenção nisso, pois é de extrema importância. Eles pensaram pequeno demais e levaram apenas uma única rede na embarcação. Sempre que você tiver Jesus navegando com você, traga tudo o que possui, porque o projeto de Deus para você é infinitamente maior do que tudo o que você já viu. Eu vim aqui para declarar com autoridade que a obra é muito maior do que a sua imaginação alcança. Você está conseguindo compreender a dimensão disso? É muito maior do que você pensa. Aquela pequena rede que você carrega não vai dar conta do que está por vir, pois Deus fará infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Você não se preparou com recipientes suficientes para conter a quantidade de bênção que o céu vai derramar sobre você, de forma abundante, recalcada e transbordante. Você está prestes a entrar em um transbordamento que vai exigir a ajuda de outros. É o tipo de problema abençoado que acontece quando subestimamos a provisão divina e vemos que o nosso limite foi superado. Tudo gira em torno da capacidade das suas redes de sustentar o milagre. No começo da jornada, nós estamos na praia limpando os nossos velhos instrumentos de trabalho, mas quando subimos no barco com o mestre, as redes começam a se romper com tamanha fartura. Por que você não entregou tudo o que tinha nesse projeto, Pedro? Por que você reteve o seu melhor? Se Jesus manda lançar as redes, você deveria ter esvaziado todo o estoque do barco. Mas por causa de uma mentalidade limitada e de uma grande hesitação em obedecer logo de início, você ofereceu apenas o mínimo indispensável. Você pensou que ele, sendo filho de carpinteiro, não entendia nada de pesca e jogou apenas uma rede por formalidade. Apenas uma mísera rede lançada. E ainda assim, uma quantidade avassaladora de peixes que estavam apenas aguardando um ato de obediência prática para subir. Deus está esperando pela sua submissão total hoje. No momento em que você parar de dar desculpas e decidir cumprir exatamente o que o Senhor ordenou, você verá que Ele já tem provisões reservadas para a sua história. Os recursos financeiros deixarão de ser um obstáculo intransponível. Os espaços físicos e as contratações não serão problemas. Deus já preparou cada detalhe para o seu futuro. Mas enquanto você continuar oferecendo uma fé pequena e redes minúsculas, continuará limitando a ação daquele que se chama El Shaddai, o Deus Todo-Suficiente. E ali estava Simão, no meio do mar profundo, contemplando a sua rede, rasgando sob o peso extraordinário da colheita sobrenatural. Ele precisou gritar desesperadamente por socorro para os companheiros que haviam ficado na margem. Eles vieram rapidamente em seus barcos para ajudar a puxar aquela carga pesada para bordo. Quero que você compreenda uma coisa fundamental para a sua vida. Para receber o nível de abundância que Deus está prestes
a derramar, você precisará estabelecer parcerias estratégicas sólidas. Não tente caminhar de forma isolada nesta nova fase. Você vai precisar de uma rede de contatos e de apoio mútuo bem estruturada, pois a sua chamada agora é para enfrentar e vencer um sistema inteiro. Nós estamos guerreando contra um sistema espiritual e financeiro opressor. E para vencer uma estrutura como essa, você e eu precisamos de um alinhamento coletivo forte. Quando Simão clamou por auxílio, o reforço veio de todos os lados para socorrê-lo. E mesmo com a chegada dos outros barcos e o lançamento de novas redes, a abundância era tão avassaladora que quase afundou a todos. Quantas oportunidades extraordinárias e bênçãos sem medida Pedro havia perdido de ganhar antes daquele dia simplesmente por pescar no lugar errado. Todos os peixes já habitavam aquele lago anteriormente. Deus não os criou naquele instante. Eles apenas estavam ocultos esperando pelo momento de fé. Pense no quanto foi desperdiçado. Lembro-me de quando ele vinha logo atrás de mim, varrendo o escritório que eu tinha acabado de limpar, e dizia: "Filho, olha o que você deixou passar. Onde é que você estava com a cabeça enquanto varria? Olha para essa sujeira aqui." E eu não podia dizer nada, porque sabia que ele não tinha jogado aquilo ali. Mas pense bem, você tem alguma ideia do que está deixando passar enquanto lava as suas redes, achando que seu trabalho já terminou? Há tantos peixes esperando pela sua obediência a Deus, que quando você finalmente obedecer, nem a sua rede e nem a dos seus parceiros serão suficientes para aguentar. Isso vai te esticar ao limite, vai te arrancar de vez da sua zona de conforto. Essa nova estação vai desafiar profundamente o seu sistema de crenças. Ela vai bater de frente com tudo aquilo que foi plantado na sua mente e que você achava que te definia. Mas preste atenção, isso é seu, e você tem a permissão do céu para possuir. Você tem permissão, meu irmão. E escute aqui, nem era para isso estar acontecendo agora, sob a luz do dia, mas Deus vai te entregar essa vitória totalmente fora de época, fora de ordem, quebrando toda a lógica humana. Eu já estive no oceano no calor do meio-dia e sei muito bem que quando a temperatura sobe demais, os peixes fogem do calor e descem para as profundezas, longe de qualquer alcance fácil. Sim, meus amados, os peixes descem para onde a água é fria e segura. Naturalmente falando, nada disso deveria estar acontecendo agora. Mas o nosso Deus vai te entregar algo que desafia toda a lógica natural do seu momento atual. Não era para acontecer nesta fase da sua vida, neste ponto da sua carreira, do seu ministério ou dos seus negócios. Se você apenas ajustar suas velhas tradições e se libertar dessa mentalidade limitada, verá que este alerta é para que você não perca a grande pescaria que o Senhor já preparou. Pare de se contentar com a beirada do lago, pois você foi chamado para águas profundas e não para o raso. Compreenda uma coisa: não dá para fazer grandes negócios em águas rasas. Para combater um sistema opressor, você precisa de um sistema divino e poderoso. Você foi condicionado a esperar sempre o mínimo da vida, mas Deus está prestes a derramar algo incrivelmente abundante sobre você. Espere um pouco, não celebre ainda, pois as suas redes vão esticar até quase rasgar sob o peso dessa bênção. Trazer isso para a terra vai exigir cada gota da sua força. Esqueça aquela desculpa de que eu sempre fui assim e não posso mudar. Essa casca velha precisa quebrar hoje, para que você rompa com as amarras mentais que colocou sobre si mesmo. Estou quase chegando ao ponto onde quero, igreja. Vocês estão comigo nesta noite? Eu perguntei se vocês estão comigo de verdade.
Saibam que isso vai muito além de uma simples pescaria. Sim, a palavra diz que eles recolheram uma multidão de peixes. Algo extraordinário. Isso representa comércio forte, economia girando, prosperidade real, patrimônio sólido e recursos abundantes. Estamos falando do negócio de Pedro explodindo além de qualquer lógica humana, enchendo seu barco e também o barco dos seus companheiros, até que todos ao seu redor fossem abençoados, simplesmente porque Pedro teve um encontro real com Jesus. E não pense que tudo isso aconteceu por causa da retidão de Pedro, pois o próprio Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus e confessou que era um homem pecador. Portanto, aquela pescaria milagrosa não foi um prêmio pela sua santidade, mas sim a recompensa direta pela sua obediência. Vocês conseguem compreender a profundidade disso? A obediência move o coração de Deus. Jesus olha nos olhos dele e diz que vai abençoar a sua vida e os seus negócios com mais frutos do que ele jamais sonhou, rompendo todas as suas limitações, com uma colheita tão extraordinária que vai testar a capacidade de toda a sua estrutura. Jesus diz: Pedro, para mim isso não tem a ver com os seus lucros financeiros. Eu vou transformar você em um pescador de homens. Vocês se importam com lucros, mas eu me importo com profetas. E eu vou abençoar a sua vida financeira de tal forma que você finalmente descobrirá a sua verdadeira identidade profética. Permitam-me ir um pouco mais fundo nesta mensagem. O que me impressiona é que esse mesmo diálogo acontece 2 vezes na Bíblia. Ele marca o início do ministério de Pedro e se repete de forma idêntica no final, quando, após a crucificação e a ressurreição, Pedro decide voltar frustrado para o seu antigo barco. Vocês se lembram de quando Jesus estava caminhando pela praia, após a cruz e a ressurreição, e gritou para os discípulos que estavam no barco com Pedro? Parecia exatamente a mesma cena do passado. Ele perguntou: Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam que tinham trabalhado a noite inteira sem pescar nada. Então, Jesus ordenou que lançassem a rede do outro lado. Quando Jesus falou, Pedro não pensou 2 vezes e saltou na água. Aquele momento ativou a lembrança do seu primeiro encontro com o Mestre, fechando um ciclo perfeito para que ele compreendesse de forma profunda quem Jesus realmente era em sua vida. Quando você entende quem Jesus é, finalmente compreende quem você nasceu para ser. Pedro pensou: não vou cometer o mesmo erro de antes. Ele vai me abençoar com peixe, sim, mas o foco nunca foi o milagre em si, sempre foi o Mestre. E então ele pula do barco do jeito que estava e começa a nadar desesperadamente em direção à praia, descobrindo que ao colocar Jesus em primeiro lugar, você nunca perde aquilo que deixou para trás. Ao pisar na areia, para sua surpresa, o próprio Jesus já estava preparando o alimento na brasa. Espere um momento. Você deixou os peixes inteiros no barco, mas o banquete já estava pronto. Por você ter colocado a minha presença em primeiro lugar, eu preparei uma mesa farta diante de você, na presença dos seus adversários. Você está prestes a entrar em uma bênção preparada pelo céu. O Senhor sempre soube que você faria a escolha certa, por isso o fogo já estava aceso enquanto você ainda nadava na direção dele. Eu prego para alguém hoje: Deus está preparando algo que vai explodir a sua mente. A Bíblia diz no Evangelho que eles colheram 157 peixes e os trouxeram ao barco, mas Jesus já tinha tudo pronto antes mesmo de eles desembarcarem. Mas Pedro não se importou com nenhum daqueles peixes. Ele deixou tudo para trás e nadou com todas as suas forças em direção a Jesus, recebendo muito mais do que jamais havia abandonado. Diga para quem está do seu lado:
Você vai receber muito mais do que aquilo que abriu mão pelo reino. Essas duas passagens se conectam perfeitamente na Bíblia, usando quase as mesmas palavras. E depois desse dia, nunca mais vemos Pedro de volta a um barco de pesca, porque ele finalmente assumiu o seu verdadeiro propósito. Eu não sei se a pessoa que Deus quer alcançar está me ouvindo agora pela internet ou aqui neste templo, mas acene para mim se esta palavra é para você. Não chore pelo que você perdeu, pelo tempo que investiu ou pelos recursos que pareceu desperdiçar no caminho. O que Deus está preparando para a sua vida é infinitamente superior a qualquer coisa que você pudesse realizar com as suas próprias mãos. O Espírito Santo me trouxe essa revelação agora. Na verdade, foram 153 grandes peixes que Pedro deixou para trás. Ele abandonou cada um deles para caminhar em direção a uma bênção totalmente preparada pelo Pai. Uma vitória tão completa que ele não precisou ter o trabalho de limpar, escamar ou assar, já estava tudo pronto. Deus está abrindo as portas para você entrar em algo desenhado, sob medida para a sua história. Eu creio de todo o coração e estou orando por isso, meu irmão. O inimigo ficou tão apavorado com a possibilidade de você receber essa palavra que enviou todo tipo de distração, pois ele teme o momento em que Deus quebrará as suas limitações para te entregar uma medida sacudida, recalcada e transbordante. É por isso que eu decidi focar na pregação em vez de apenas celebrar. Quando o adversário tenta fazer barulho, é apenas uma tentativa frustrada de te desviar do foco. Volte a fazer o que Deus te mandou e termine a sua missão, pois Ele sempre honra a obediência. Que alguém clame hoje pela palavra obediência. O Senhor vai honrar a sua fidelidade acima de qualquer barreira ou obstáculo. Apesar das lutas, das orações e das provações, o meu compromisso sempre foi concluir a missão que recebi de Deus. Eu não sei qual é o passo de obediência que você precisa dar hoje, mas se o Espírito Santo está falando ao seu coração, este é o momento de agir. Creio firmemente que o Senhor preparou algo extraordinário, que vai sacudir as estruturas limitadas que você construiu esperando tão pouco. As suas redes vão romper sob o peso da glória que Deus derramará na sua vida. Eu passei por aquela porta hoje, meus irmãos, e olhei bem para a dona ali de pé. Naquele exato momento, alguém me enviou um vídeo com uma foto dela ao lado de sua mãe. Elas estão se preparando para estrear a sua famosa receita de frango com waffles no Albernese no próximo domingo. Sim, no próximo domingo. Estamos falando do Albernese, um dos restaurantes mais sofisticados e refinados desta cidade, que vai incluir o prato dessas duas mulheres guerreiras no menu oficial. Quando eu digo a vocês que Deus tem uma bênção preparada com seu nome nela, vocês podem até achar que é apenas mais um sermão de domingo. Mas a verdade é que existem pessoas decidindo dar um passo de fé na palavra de Deus e entrando direto naquilo que Ele já preparou para suas vidas. Isso é histórico. Quando Deus decide agir, nada e ninguém na terra pode conter o seu mover. Eu perguntei para a dona qual era a idade da mãe dela e ela me disse que a dona Lê tem 81 anos de idade. Glória a Deus por isso. Uma senhora de 81 anos está ficando famosa agora. Você pode se apegar à desculpa da idade se quiser, mas ela está provando o contrário. E escute bem, isto é apenas o começo de tudo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês vão começar a aparecer nos lugares mais improváveis deste mundo. Lugares onde ninguém jamais pensou em ver vocês. Talvez esperassem ver vocês em um restaurante simples de periferia, mas Deus vai colocar vocês no centro da cidade,
onde os ricos comem. Mas o Senhor me disse claramente hoje, eu estou me preparando para surpreender você de uma forma inacreditável. Eu vou levar você para uma dimensão espiritual e material que os seus olhos nunca viram e os seus ouvidos jamais escutaram. Eu quero dizer uma coisa para esta igreja. Nós precisamos ir até aquele restaurante Albernese e lotar aquele lugar até formar filas imensas na calçada. Vamos criar um verdadeiro alvoroço santo de apoio mútuo, porque precisamos nos unir e testemunhar o agir de Deus nas nossas vidas. Se você está nos assistindo pela internet agora, ouça bem. Nós precisamos esgotar os estoques deles até acabar o xarope, as massas de waffle e todo o frango da cozinha. Sabe por quê? Porque quando um de nós vence e rompe a barreira, todos nós vencemos juntos. Eu não sei quem é que está me assistindo agora pela internet e também não sei qual é o milagre que você tem pedido a Deus em oração, mas eu sinto no meu espírito que o Senhor está prestes a abrir uma porta gigantesca para você. Ele vai quebrar esse jugo que te oprime, vai mudar completamente a sua situação atual e vai te colocar em uma posição de destaque onde você nunca imaginou estar. A única coisa que ele pede de você é obediência à sua santa palavra. Para quem eu estou pregando nesta manhã? Deixe-me ver para quem é esta mensagem. Digite aí nos comentários se essa palavra é para você. Agora, por favor, meu irmão, sente-se um instante. Eu converso com você assim que terminar de pregar, pois nós dois não podemos pregar ao mesmo tempo. Aguarde só um momento. Como eu disse, nós conversamos quando eu concluir esta mensagem. Agora, igreja, batam palmas e entreguem a Deus o louvor que Ele merece. Entreguem um louvor extravagante, um louvor cheio do poder do Espírito Santo. Eu sinto que vocês estão tímidos hoje. Não brinquem com as coisas de Deus. Eu quero ver um louvor genuíno e fervoroso ecoando por este templo. Dona, a minha oração é para que os computadores de vocês fiquem sobrecarregados de tantos pedidos, que falte farinha e falte frango na cozinha e que vocês precisem triplicar as entregas urgentes. Eu oro para que o Senhor realmente surpreenda a sua mente. E para as mais de 70 mil pessoas que me acompanham ao vivo pela internet agora, preparem-se. Preparem-se de verdade, porque o reino de Deus vai conquistar territórios inimagináveis. Muitos de vocês nunca testemunharam o poder real do reino de Deus se manifestando dessa forma. Falo de filhos de Deus que andam por aí com redes pequenas de pesca, cansados, sobrecarregados, mal pagos, esquecidos e ignorados pelo sistema do mundo. Mas o Senhor está se preparando para fazer com que os seus últimos dias sejam incomparavelmente melhores do que os primeiros. Eu desafio você a começar a louvar a Deus agora mesmo, aí no seu sofá, na sua sala de estar ou ao redor da mesa de jantar. Eu te desafio a adorá-lo de forma intensa, com o coração transbordando de expectativa e de profunda gratidão. Adore como quem sabe que o Senhor vai realizar milagres extraordinários na sua história. A Bíblia nos garante que Ele pode nos dar 1000 vezes mais, assim como prometeu a Isaac em tempos de fome. Se Deus derramou aquela promessa no passado, Ele pode falar o mesmo para nós hoje, mesmo enfrentando as crises mais difíceis. Quando o Senhor decide derramar a sua unção e abençoar, Ele não se importa com estatísticas ou com o pessimismo das pessoas ao seu redor. A bênção divina já repousa sobre a sua vida. Por isso, avance para as águas mais profundas e contemple a manifestação de Deus na sua história.
Eu quero fazer um apelo agora para 100 pessoas que carregam um sonho no peito, uma visão de negócios ou um ministério sagrado. Eu mesmo vou assinar um cheque de $1.000 agora para semear nesta visão e convido 100 irmãos aqui no templo e outros 100 que estão nos assistindo online a fazerem o mesmo hoje. Para os demais, peço uma oferta de $100. Se esta mensagem tocou o seu coração de forma profética e Deus te abençoou para se juntar a mim ofertando $1.000, faça isso sem hesitar. Se essa não for a sua realidade hoje, junte-se a nós semeando $100 com fé. Esse ato de obediência vai desbloquear o peixe cozido na sua vida. Nós não estamos orando por peixe cru que ainda precisa ser preparado, mas sim por algo pronto, que representa uma oportunidade preparada por Deus para o seu povo. Vocês compreendem o que estou dizendo? Se eu estivesse no seu lugar, faria o possível para transferir valores de uma conta para outra, ou ligaria para alguém para remanejar os recursos, porque sei que há uma grande colheita transbordante a caminho da sua casa. Prestem atenção. O inimigo não teria enviado um ataque tão severo contra a sua vida se o Senhor não estivesse prestes a realizar algo extraordinário. Deus está preparando algo maravilhoso, surpreendente e inimaginável. Algo que nem mesmo a sua oferta de $1.000 seria capaz de comprar. Isso vai impactar a sua mente de uma maneira profunda. Glória a Deus por isso. Eu vejo a dona ali anotando seus compromissos com fé. O Senhor vai transformar a realidade dela e também vai honrar a vida de sua querida mãe. Ele preservou a saúde daquela senhora para que ela pudesse contemplar que os seus dias finais seriam muito mais gloriosos que o passado. Quem poderia imaginar que aos 81 anos de idade o rosto dela estaria estampado em embalagens espalhadas por lojas de todo o país? Eu sei que muitos de vocês têm um coração cheio de sonhos e disposição, mas ainda não tiveram uma oportunidade real de crescer. Pois saibam que o Senhor está prestes a abrir uma porta de oportunidade única na sua direção. O testemunho dessas mulheres é um sinal evidente de que o melhor de Deus ainda está por vir na sua jornada. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro e desfaço todos os limites e amarras sobre a sua vida agora mesmo. A promessa do Senhor é de uma medida boa, recalcada, sacudida e transbordante que as pessoas depositarão no seu colo. Você não é obrigado a semear essa oferta e pode simplesmente ignorar este momento se quiser, pois o que o Senhor verdadeiramente valoriza é a sua obediência. Se a voz do Espírito não estiver falando ao seu coração, não se preocupe com minhas palavras. Senhor Deus, ajuda-me a enxergar as limitações ocultas na minha própria vida, aquelas atitudes teimosas ou cheias de soberba que acabam sabotando o meu próprio sucesso e destruindo os meus sonhos. Ajuda-me a arrancar de mim essas crenças herdadas do passado. Refiro-me àquelas superstições absurdas e padrões destrutivos que muitas vezes vêm de geração em geração. Algumas dessas coisas são malignas e paralisantes, afetando a forma como lidamos com as finanças e como pensamos sobre nós mesmos. Nós aprendemos a reconhecer a grandeza do Senhor, mas precisamos aprender a confiar na nossa capacidade através dele. O apóstolo Paulo escreveu que tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós entendemos a parte do Salvador, mas precisamos de ajuda com o eu posso. É exatamente essa clareza que precisamos ter em nosso diálogo diário com o Criador. Não falo de orações vagas e sem direção, mas sim de clamar de forma específica por nossas reais necessidades de libertação. Repita comigo em espírito: Senhor, ajuda-me a compreender o verdadeiro poder da minha fé. Eu creio no teu agir,
mas ajuda-me a vencer as minhas próprias dúvidas e fraquezas. Mostra-me com clareza quais são as barreiras internas que têm me impedido de viver a plenitude da tua abundância. Restaura minha alma, pois eu me apresento diante de ti com todas as minhas feridas e falhas humanas. Eu preciso me libertar desses fardos espirituais que herdei da minha árvore genealógica. O meu tempo de vida na terra é precioso e eu exijo um romper espiritual hoje para ser próspero e abençoar outros. Eu quero que cada um de vocês declare com ousadia: eu serei a cabeça e não a cauda. Estarei sempre por cima e nunca por baixo. Glória a Deus por esta revelação tão profunda. Quem é que está recebendo essa palavra com autoridade espiritual hoje? Agradeço ao Senhor por sua generosidade sem fim. Traga agora mesmo a sua semente sagrada de $1000 e coloque-a aqui sobre o altar sagrado. Se você não puder fazer isso presencialmente, faça a sua contribuição online imediatamente através do seu telefone celular. Eu não vou demorar muito tempo neste apelo e não vou insistir, pois temos um chamado muito maior para realizar aqui. Quero chamar à frente as pessoas cujos corações foram verdadeiramente tocados pelo Espírito Santo para selar este momento de decisão e vitória. Não pensem que o mais importante aqui é a semente que vocês estão plantando. O que realmente importa é o nosso ato de obediência. Hoje eu decido colocar a minha obediência diante do Senhor. Eu espero que Deus opere maravilhas na minha vida e estou disposto a ir além, a descer estes degraus e passar por cima de qualquer obstáculo para alcançar o destino que Ele reservou para mim. Eu conheço a voz de Deus. Eu sei quando Ele fala comigo, pois suas palavras se alinham perfeitamente com tudo o que tenho clamado em oração. Quero que Ele quebre as minhas limitações, retire os freios, incendeie a minha alma e me liberte de uma vez por todas. Glória a Deus. Pois hoje eu vou quebrar toda a maldição hereditária que tenta assolar a minha família. Para que os meus filhos entendam que podemos ir muito mais longe, eu vou quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Vocês compreendem a grandeza disso? Quero que a minha descendência, meus filhos e netos, testemunhem com os próprios olhos que absolutamente nada é impossível para aquele que crê. Aleluia. Meu Deus, se você está acompanhando esta transmissão agora, saiba que não falo isso por mim mesmo, mas porque o Senhor me entregou esta palavra de poder. É um privilégio glorioso poder receber essa revelação. Muitos ouvem, mas continuam surdos. Olham, mas permanecem cegos. Se os seus olhos e ouvidos espirituais se abriram hoje, é porque o Espírito Santo abençoou a sua vida. Tome uma atitude agora mesmo, pois eu já vou começar a clamar ao Pai. Minha intenção não é que vocês se preparem para ofertar apenas no futuro, mas sim que o façam agora, para que a minha oração cubra o seu sacrifício com um manto de clamor e poder. Lembrem-se de que, em todo o Novo Testamento, nós nunca mais vemos Pedro de volta àquele barco de pesca. Isso acontece porque o Senhor nos conduz de fé em fé, de glória em glória, elevando-nos de nível em nível para realizar coisas grandiosas em nós e cumprir seu propósito divino. Olhe agora mesmo para quem está ao seu lado e declare com autoridade que Deus ainda não terminou a obra na vida dele. Pare de lavar as suas redes. Pare de lavar as suas redes de uma vez por todas e não desista do seu grande sonho. Jesus vai entrar no seu barco hoje e transformar para sempre o rumo da sua história. Tudo será transformado no momento exato em que Jesus assumir o controle e se assentar no seu barco,
Deixe-me fazer uma oração rápida por vocês agora. Se você já entregou a sua oferta, seja qual for a forma, erga sua mão direita ao céu. Levante o seu celular ou o dispositivo que você utilizou para fazer essa doação. Obrigado, Jesus. Se você tem em mãos um envelope físico com a sua semente, venha correndo trazê-lo aqui na frente. Pai Celestial, Deus eterno e cheio de sabedoria, nós somos apenas os teus servos humildes. Tu tens o plano perfeito para tudo que fomos criados para realizar espiritual, emocional e pessoalmente. A minha vida está em tuas mãos e sei que só tu és a chave para romper os meus limites, curar toda depressão, ansiedade e disfunção.